E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos fazer o estudo a respeito de trigonometria no triângulo retângulo, então vamos lá. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, podemos estabelecer razões entre as medidas de seus lados, catetos, que formam o ângulo reto, e hipotenusa, que se opõe ao ângulo reto. Então, em um triângulo, os três lados, dois são chamados de catetos e o outro é chamado de hipotenusa. Consideremos um triângulo retângulo ABC, sendo retângulo em A e um ângulo agudo B. Então, temos aqui o nosso triângulo, um triângulo ABC, ele é retângulo em A, e temos o nosso ângulo agudo aqui B, ou a gente pode indicar com essa letra grega aqui alfa. E aqui temos a nossa hipotenusa, que se opõe ao ângulo de 90 graus. Aqui temos o C como cateto e o B também como cateto. E aí destacamos o seguinte, olha, novamente, A é a medida da hipotenusa, B é a medida do cateto oposto ao ângulo B, ou seja, esse ângulo aqui, eu tenho esse cateto oposto a esse ângulo, está na frente, por isso que a gente chama de oposto, e C é a medida do cateto adjacente a B, que é o lado que forma o ângulo. Então, B é cateto oposto e o C é cateto adjacente. E aí temos aqui a definição da nossa primeira relação trigonométrica, que é o seno. Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e o da hipotenusa. Então, seno de B é dado por B dividido por A, ou seja, a medida desse valor aqui, B, que é o cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. Ou podemos olhar para o ângulo alfa. Seno de alfa é dado por B dividido por A, que é a mesma relação. A diferença é que aqui a gente está olhando para um dos vértices do triângulo e aqui estamos olhando para a questão do ângulo alfa, que é o nome que a gente deu para aquele ângulo. E aqui temos aí a definição, seno de alfa, medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. A segunda relação trigonométrica é o cosseno. Num triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto adjacente a esse ângulo e o da hipotenusa. Então, no cosseno, temos o seguinte: cosseno de B é dado por C dividido por A, ou seja, a medida do cateto adjacente, aquele que forma o ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. Ou podemos colocar apenas cosseno de alfa, que é dado por C dividido por A relação é sempre a mesma, eu só estou usando notações diferentes para o ângulo aqui. Então, cosseno de alfa é dado pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. E a terceira relação é a tangente. Num triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre as medidas dos catetos oposto a esse ângulo e do cateto adjacente a esse ângulo. Então, no caso da tangente, relaciona cateto com cateto. Então, a tangente de B é dado por B, cateto oposto, dividido por C, que é cateto adjacente. Ou tangente de alfa, B dividido por C, que é a mesma coisa. E aí temos a tangente de alfa, definida como a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. E aqui temos um exemplo para a gente ver como que funciona cada uma dessas relações trigonométricas. Considere o triângulo ABC retângulo em A. Então, temos aqui o nosso triângulo ABC, retângulo no ângulo A. A minha hipotenusa vale 10, o meu cateto aqui vale 6 e esse outro cateto vale 8. Repare que eu não falei cateto adjacente ou cateto oposto, porque eu tenho dois ângulos aqui. Eu tenho um ângulo alfa e tenho um ângulo beta. Então, dependendo de qual ângulo eu estiver olhando, uma hora o 8 vai ser o 8 é cateto adjacente ao alfa e o C é cateto oposto a alfa. Quando eu olho para o beta aqui, o 8 é cateto oposto a beta e o 6 é cateto adjacente a beta. Então depende de qual ângulo agudo eu estou olhando. Lembrando que ângulo agudo são ângulos que têm a medida menor que 90 graus. Num triângulo eu não posso ter dois ângulos de 90, então esses outros dois ângulos aqui tem que ser menor do que 90. Lembrando também que a soma desses dois ângulos tem que dar 90. 90 com 90, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Isso aqui é só um adendo mesmo. E aí, vamos prosseguir aqui. Primeiramente, vamos olhar para o ângulo alfa. Então, seno de alfa é dado pela medida do cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, 6 dividido por 10, 0,6. E cosseno de alfa é dado por 8, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 10, dá 0,8. E a tangente de alfa é dado pelo cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 8, 6 dividido por 8, 0,75. E agora vamos olhar para o ângulo beta. Então a gente olha de cima para baixo. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o 8, dividido pela hipotenusa. 8 dividido por 10, 0,8. E o cosseno de beta, cateto adjacente, é o 6, então vai ser 6 dividido por 10. 6 por 10, 0,6. E a tangente, temos o seguinte: cateto oposto, que é o 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 6.
8 dividido por 6 pode resumir como 4/3 ou na forma de dízima periódica, que é 1,3. Esse 3 aqui é o período da minha dízima. Eu posso representar desse jeito ou com aqueles 3 pontinhos de reticência. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários o que vocês estão achando dessas aulas. Um forte abraço a todos e até a próxima.